Bem, vamos começar o programa de hoje conversando sobre automobilismo e sobre o Campeonato Norte Brasileiro de Kart. Fernando Maia, presidente da FEPAUTO, é o nosso entrevistado. Fernando, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Mauro, é um prazer estar aqui. Por que um campeonato norte brasileiro não se realiza na capital? Por que Belém não tem um kartódromo? Mauro, nossa capital realmente se ressente da falta de um kartódromo. Há um tempo atrás foi prometido um kartódromo ali na região do Mangueirão. Isso, é verdade. Nós tivemos duas audiências públicas, fomos a duas audiências públicas para discutir o projeto, inclusive com os arquitetos responsáveis pelo Mangueirão, mas depois de um tempo nós soubemos que o Ministério do Esporte em Brasília havia cortado o kartódromo, alegando que este faria barulho para o Estádio Olímpico. E nós perdemos a oportunidade da capital ter uma praça apropriada para a prática do kart. No Pará todo só existe um kartódromo devidamente legalizado em Castanhal. Sim. Que é propriedade privada. É propriedade privada. De um clube que é o Castanhal Kart Clube, que lá realiza-se todas as provas. Exatamente, Mauro. Paraense. Exatamente. Nós temos um kartódromo em Marabá, mas ele não está homologado, ele está inclusive em péssimo estado, que nós deveríamos, inclusive... E esse de Castanhal está tranquilo. Está tranquilo. Na margem da BR-316 tem arquibancada, tem tudo. Tem tudo, banheiros químicos, está todo pronto. Ele sofreu uma metamorfose, Mauro, não foi uma reforma, foi uma metamorfose. Fernando, começa quarta-feira, né? Começa quarta-feira. E como é que vocês conseguem reunir 150 pilotos? São todos paraenses? Não, Mauro, pelo contrário, vêm pilotos do Brasil inteiro e eles vêm muito atraídos pela premiação. Uma premiação muito importante, sendo a maior delas uma possibilidade de um final de semana de testes na Itália, na Fórmula 4, que tem sido uma categoria que tem, digamos assim, revelado pilotos que depois vão à frente, tipo Fórmula 1, Fórmula Indy. Esse é mais importante que qualquer dinheiro, né? Esse é mais importante. E se nós fôssemos traduzir, ele daria um valor bastante expressivo, algo aí em torno de 10, 15 mil dólares ou 12 mil euros, mais ou menos, esse seria o custo. E a federação consegue todos esses patrocinadores, quer dizer, mexe com muita gente, né? Porque não teria um patrocinador assim se não fosse uma coisa bastante ampla, né? Mauro, na verdade, o interesse dos patrocinadores, e quando você fala de um teste desse, é que essas equipes, elas buscam talentos, e o Brasil, ele tem sido, apesar da gente estar há muito tempo sem um pódio ou sem uma vitória, o Brasil tem sido um celeiro de revelação de grandes pilotos. Nós temos a noção... todos começam pelo kart. Exatamente, o kart tem sido, é a porta de entrada, exatamente. Apesar de nós termos outras práticas, como arrancada e rally, o kart, ele tem sido a porta de entrada para aqueles que querem fazer do automobilismo uma carreira. Quantos campeonatos já ocorreram? Esse é o terceiro. É o terceiro, os dois primeiros. Mas existe o paraense, que já é bem mais praticado. Né? O paraense existe, ele sofreu um hiato de 10 anos de inatividade. Desde 2011 ele retornou. E nós temos também a Copa Norte, que é uma Copa que é disputada entre pilotos do Pará, do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Apesar, Mauro, de ter assim, uma rixa geopolítica entre o Pará e o Maranhão, quando se fala em automobilismo, eles estão absolutamente coesos. Os pilotos maranhenses correm aqui, os pilotos paraenses correm lá. Enfim, há uma integração muito grande, tanto que nós estamos sediando a terceira etapa. E, Fernando, os nossos talentos, nós temos gente se destacando nessa área? Temos sim, Mauro, temos sim. Nós temos bons pilotos, temos pessoas que têm potencial para seguir em frente, né? Faz algum tempo que a gente não tem um talento que saia de Belém, que faça sucesso. Por exemplo, no último campeonato brasileiro, que foi realizado na Paraíba, aliás, Mauro, um kartódromo excepcional, um kartódromo particular também, no pódio dos 5 primeiros, o primeiro colocado é paraense, mora em Marabá, mas tem seus direitos federativos pelo Maranhão. O terceiro, o quarto e o quinto são da FEPAUTO. O circuito qual é o tamanho dele? Aqui 1.000 metros. 1.000 metros, né? No kartódromo Bendé Maranhense. E com 150 pilotos, quantos grids de largada, quantas provas vão acontecer de quarta a sábado? De quarta a sábado. Mauro, serão 11 categorias em 7 grids. A gente aglutina mais de uma categoria num grid justamente para poder comportar essa quantidade de gente. A categoria, né? Na potência do kart ou na idade do piloto?
Não, ela é em função da categoria, da idade do piloto e do tipo, porque nós temos dois tipos, mas nós temos o F2 e o F4. O F2 seria o motor dos tempos, que é um motor muito mais potente, que desenvolve uma velocidade final muito maior, e temos o F4. E dentro dessas categorias, nós temos os grids separados. Por exemplo, aquela premiação que eu me referi, do final de semana na Itália, ela vai ser dado para o vencedor da categoria júnior menor, que é até 14 anos. Porque, Mauro, você não pode dar uma premiação dessa para um piloto já com mais idade. Nós temos que investir nesse menor. Até 14 anos, a partir de que idade que é permitido? 5, 6 anos você já pode começar no kart. Vocês têm já pilotos de 5 anos? Não, nós não temos mais. Tivemos no ano passado um grid com 4 pilotos na faixa entre 5 e 8 anos, mas aí os pais desistiram. E, Fernando, e o fator segurança, como é que funciona? Qual é a preocupação de vocês lá? Mauro, a segurança é a primeira coisa. Inclusive, a federação ela faz a parte chata, que é justamente cuidar da segurança. Nós vamos ter lá no Campeonato Norte Brasileiro 2 ambulâncias UTI, médico integralmente, além, Mauro, do apoio incondicional, e aqui eu peço licença a você para ressaltar e agradecer ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem sido um parceiro da FEPALTO, não só no kart, mas nas outras modalidades, eles estão sempre presentes lá com seu aparato para nos dar segurança e dar segurança a quem pratica. Arquibancada, é capacidade para quantas pessoas? Foi feita uma arquibancada para 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. E tem corrida de manhã e de tarde? De manhã e de tarde. Porque, Mauro, na verdade, com essa quantidade toda, eles vão fazer o que a gente chama de treino livre. Entrar na pista, a maioria de fora, não conhece, eles vão ter aí amanhã e uma parte da tarde para isso. Nos dias seguintes, eles vão disputar 2 baterias. Essas baterias elas vão servir para formar o grid do sábado, que é o grande dia. Tanto que esse grid de sábado, o piloto vai entrar 0 ponto. Lá, de acordo com a colocação dele, é que ele vai ser o vencedor, segundo, terceiro e assim por diante. E olha, Mauro, eu quero só ressaltar que tem premiação para os segundos e os terceiros colocados também. De acordo com o regulamento, nessas baterias, quantas voltas? Serão 15 voltas. 15 voltas. 15 Isso voltas. demanda quanto tempo cada bateria? Mauro, 30, 35 minutos. Porque às vezes na primeira volta, o grid muito grande, alguém desalinha e não larga. E os campeões? Eles vão disputar o quê? São campeões norte-brasileiros. Existe já um campeonato nacional em que eles vão representar o norte? Veja bem, este campeonato é um campeonato autônomo, Mauro. Você vai sair com o título de campeão do norte brasileiro de kart, cujas premiações foram essas que a gente já falou. Existe um circuito. O último campeonato brasileiro, que eu me referi há pouco, que foi em julho na Paraíba, a pessoa saiu com o título de campeão nacional. Mas o Norte Brasileiro, assim como a Copa Nordeste, o Sul Minas e outros campeonatos, eles te dão um título autônomo. Sim, ele não vai depois disputar o nacional representando o Norte. Ele poderá fazê-lo sem ter participado do Norte Brasileiro. O grande atrativo do Norte Brasileiro é a premiação. Bem, você falou que tem outras modalidades, tem arrancada e tem o rally, né? Que a FEPALTO também incentiva. Isso. Quando é que isso tem ocorrido? Também em Castanhal? Também em Castanhal, a passagem do rally. Nós temos um rally que sai de Belém e chega a Salinas, que passa por Castanhal. Sim. Temos um rally que sai de Castanhal e volta a Castanhal, e temos outros que são os outros municípios. Nós temos 6 provas durante o ano em 6 municípios diferentes. E a arrancada tem acontecido aonde? A arrancada, Mauro, tem acontecido em Ananindeua, porque a nossa cidade, infelizmente, ela não permite, tem uma via que dê para você fechar só para isso. Exatamente. Você se lembra, no passado, aqui mesmo, em frente à RBA, nós tínhamos uma arrancada aqui na frente do Almirante Barroso. Você já pensou fechar domingo ao Almirante Barroso? É impossível pensar nisso, Então teria que ir para um lugar mais tranquilo. E vocês em Ananindeua fazem aonde? Lá no Distrito Industrial? No Distrito Industrial. Que não tem movimento final de semana. Exatamente. Aí vocês fazem. E muita gente participa? Muita gente participa. O público é muito grande. A arrancada atrai muito público, Mauro. Talvez de todas essas modalidades, a arrancada é a que mais atrai a público. As pessoas gostam muito de ver os carros arrancando e causa assim uma torcida. É um público diferente. Bem, voltando lá ao campeonato de kart rapidamente, eles atuam com equipes fechadas, os clubes têm representação ou é uma inscrição individual? Não, tem equipes que vêm com 3, 4 pilotos, até de categorias distintas, e tem aquele piloto que vem individualmente. Falando dos nossos aqui, nós temos algumas equipes, porque a gente incentiva até que eles se reúnem em equipe, Mauro, para equacionar os custos. Um mecânico pago por tem um peso
que não é o mesmo pago por 3 ou por 4, um aluguel de um boxe e assim sucessivamente. Então nós temos essas duas modalidades. Os karts, peça, reposição, mecânico específico para isso, nós estamos cobertos? Nós temos equipes para isso? Temos sim, Mauro, temos sim. Temos uma, digamos assim, uma mão de obra formada e especializada. Uma retaguarda para isso. Temos, né? Sim. Temos, então, sim. um campeonato dessa ordem deve movimentar muita gente, entre mecânicos, entre o abastecimento dos karts e assim por diante. Né? Exatamente. O transporte desses karts... eles estão vindo, a maioria, por via rodoviária. Já estão até chegando a funciona Castanhal. mais ou menos como lá o Fórmula 1, vem aquelas carretas, como é que é o negócio? Algumas equipes sim, Mauro, por incrível que pareça, são ônibus que a metade é alojamento, a outra metade é oficina e depósito dos karts. É muito interessante isso. Tem equipes que são formadas já há muito tempo, com vários pilotos, e eles percorrem o Brasil todo competindo nessas provas. Qual é a idade máxima para o competidor? Vocês Olha, não tem 100 anos. 100 anos, mas normalmente a faixa etária é o quê? Antes dos 30, né? Isso, Mas nós temos categorias acima de 40, acima de 50. Sênior, Super sênior. Vão brincar lá. Verdade. Olha, sucesso. O que depender da gente para divulgar, é um esporte extremamente simpático. Então, sucesso para o evento e depois nos mande os resultados. Isso terá uma grande divulgação para os próximos, não é verdade? Com certeza, Mauro. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Mauro. É um prazer estar aqui. O Automobilismo do Pará agradece. Ok. Logo depois do intervalo, vamos conversar com o corretor de imóveis do ano, Murilo Souza Filho. Volto